Abra em Provérbios, capítulo de número 2. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento onde nós estamos cultuando o teu santo e bendito nome. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra e do teu Espírito. Assim cremos para a honra e glória do Senhor, não somente agora, mas por toda a eternidade. E aquele que crê, diga amém. Amém. Provérbios capítulo 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desgarrados. Diga, meu Deus, essa é a tua palavra, é uma prova do teu amor, para que eu me incline agora diante da tua sabedoria e diante do conhecimento que vem do Senhor. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, o conhecimento, a sabedoria vem de Deus. Eu estava pensando hoje, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer pela alma das pessoas que estão perecendo? E eu fiquei pensando, analisando comigo mesmo, quantas vezes eu já preguei a Bíblia de cabo a rabo, ensinando todas as histórias e falando sobre tudo aquilo que a sã doutrina ensina. E Deus hoje disse para mim que a única forma de ajudar agora, nesse momento, seria vocês entenderem o que esse texto fala. Ora, Deus, ele enviou seu Filho Jesus para a cruz, não foi para salvar o teu corpo, não foi para salvar a tua vida econômica. Deus enviou o seu Filho Jesus para a cruz para salvar a tua alma.
E a alma, se você quer saber o que é, a alma é essa pessoa que está dentro desse corpo físico. O teu corpo vê? Não. Quem vê é a tua alma pelos teus olhos. O teu corpo não ouve. Quem ouve é a tua alma pelos teus ouvidos. O teu corpo não fala. Quem fala é a tua alma pela tua boca. O teu corpo não sente. Quem sente é a tua alma pelo teu coração. Amém? Pelas tuas emoções. Então, a alma é essa pessoa que usa esse corpo aí. Essa pessoa que abre a geladeira de casa, que bebe água quando está com sede, a alma é essa pessoa que usa essa mão. Quando alguém morre, o corpo, a Bíblia diz, para nada serve, sim ou não? O que fica é a alma. O que realmente importa é a alma. É essa pessoa que está dentro desse corpo, que com o passar do tempo vai envelhecendo e vai perdendo a viscosidade, vai perdendo a juventude. Então, olha o que diz aqui: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Por que a sua alma não está salva? Porque você tem buscado as coisas desse mundo. Você tem uma visão muito ainda mundana de tudo. As pessoas acham que vão viver 50, 100, 200 anos. Veja um homem como Bill Gates, esses homens, os mais ricos do mundo todo. O que eles pensam que é a vida? A Bíblia diz que, lá em Tiago, que a vida do homem é como um vapor que aparece e desaparece, não é assim? Mas aqueles homens guardam tesouros, arrecadam todos os dias bilhões de dólares. Para onde irá tudo isso? De que adianta? Veja aí em Mateus 16, no versículo 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta? Ganhar o mundo todo e perder a alma? De que adianta ter um carro importado e perder a alma? Então, o que dará, a Bíblia diz, o homem em recompensa da sua alma? Eu fiquei pensando, digo, meu Deus, o que importa, de tudo o que importa, é encontrar essa palavrinha que está aqui no versículo de número 5. Então entenderás o temor do Senhor. Quem é que vence o pecado? Quem é que salva a sua alma? É aquele que entende o temor do Senhor. É aquele que acha o conhecimento de Deus. Quando a pessoa não acha conhecimento de Deus, a vida dela é uma vida descabida, é uma vida sem propósito, é uma vida que ela todos os dias festeja sem saber o que vai ser amanhã. O que você tem agora, sinceramente, na sua casa, na sua conta bancária, que vai pagar a sua eternidade, que vai salvar a sua alma, que tem feito de você uma pessoa melhor? Imaginem que quantos governantes estão pelo mundo todo, quantos políticos que arrecadam milhões, que desviam milhões de verbas, estão vendo pessoas morrerem de fome e não estão, nem aí. Esses milhões, de que servirá para eles? De que serve? Eu passava outro dia no shopping aqui de Fortaleza, e eu olhava para a estrutura daquele shopping com muitas lojas, com muitas coisas, e eu dizia para mim mesmo: meu Deus, o dono daqui se acha rico. O dono daqui pensa que é dono do mundo. Talvez quando ele vem aqui, ele olhe o funcionário ali, e olhe um lojista acolá, ele diga, tudo isso aqui é meu. E ele bata no peito e diz, isso é tudo meu.
Mas quando ele morrer, ele vai levar tudo isso? Isso vai caber aonde? Esse dinheiro todo que ele arrecadou, esse tempo todo que ele se dedicou ao trabalho, manhã, tarde e noite, para arrecadar dinheiro, não tinha tempo para criar os filhos, não tinha tempo para conversar com a mulher, não tinha tempo para dialogar com ninguém, não tinha tempo para ir à igreja buscar a Deus, porque ele estava atrás de conquistar coisas, dinheiro, fama, e no final de tudo, disse Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo mesmo, é tudo que você imaginar, que o mundo mostra para você, é vaidade. Você talvez hoje diga assim, puxa, eu consegui conquistar minha casa própria. Até quando? Qualquer hora dessa, você vai ter que deixar de herança para alguém. Porque aquela não é sua casa. Para um verdadeiro cristão, alguém que entende a Bíblia, que alcançou sabedoria e conhecimento de Deus, que inclinou o coração para o entendimento de verdade, ele sabe que a sua casa não é nesse mundo, que o seu reino não é dessa terra, e que a sua riqueza não é essa que pode ser corroída, que pode ser roubada, que a traça corrói. Quando você inclina o seu coração e o seu ouvido para Deus, e você alcança entendimento, quando você clama pela inteligência e pelo entendimento, você alça a sua voz e diz, ó meu Deus, imediatamente você começa a buscar coisas que não são materiais, coisas que são sobrenaturais, coisas que fazem a diferença para aquele que sabe que amanhã não é aqui, é lá. Amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Então, baseado nisso, Jesus falou, porque aproveita, o que vai aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no versículo 25 do capítulo 16, ele diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, quem quer salvar a sua vida? Quem quer realmente salvar a sua alma? Ele diz, perdê-la-á. Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é sabedoria, é palavra de entendimento. Se você perder a vida por amor de Cristo, você vai achar a vida eterna. A verdadeira vida está em Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdadeira vida está nele. O propósito de Deus está nele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o propósito da nossa vida aqui na terra, isso tudo aqui é uma passagem. Tudo é uma passagem. Ele diz aqui no texto, a forma de você salvar sua alma. No versículo 24 ainda do capítulo 16 de Mateus, eu estou vindo lá de trás para frente para você entender. Ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, eu tive muito tempo na minha vida onde eu esbarrei em problemas, onde eu enfrentei dificuldades, onde, sabe, tem gente que diz assim, bispo, como é que foi o início da sua vida cristã? Igual talvez a de muitos aqui. E é hoje do mesmo jeito, com perseguições, com tribulações, entendeu? Tudo que você passa, todo mundo passa, debaixo do mesmo sol e da mesma lua, todo mundo sofre a mesma coisa. Deus não vai estender um tapete vermelho para você viver nessa vida, não vai abrir, o Rio Jordão ou o
mar vermelho para você passar por essa vida, não. Deus só fez isso porque havia um propósito para o povo de Israel sair do Egito para a terra prometida. Mas agora, se você quer alguma ponte, algum tapete, se você quer alguma coisa nesse sentido, esqueça. Porque quando a Bíblia fala em salvação da alma, ela fala em renúncia. Quando a Bíblia fala em salvar a alma, ela fala em você abandonar as suas intenções humanas, carnais. Os seus propósitos humanos devem ser deixados de lado, porque Deus tem algo muito maior que você não entende ainda. E na nossa ignorância, porque somos ignorantes quanto à pessoa de Deus e quanto ao propósito de Deus na nossa vida, nós vivemos nos atribulando e pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer? Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso, aquilo, eu tenho um problema lá em casa, eu tenho um problema lá na empresa, eu tenho um problema não sei aonde, meu Deus, onde é que isso tudo vai parar? A Bíblia diz, não andeis ansiosos sobre o que vai acontecer amanhã. Não andeis ansiosos quanto ao que vocês vão vestir, o que vão comer. E ele apresenta os lírios do campo dizendo, eles se vestem melhores do que Salomão em toda a sua grandeza. Irmãos, a primeira coisa que você tem que imaginar é que o teu coração, ele está inclinado para conhecer Deus. Porque não vai adiantar eu trabalhar na sua vida se você não quer. Se você rejeita Deus na sua alma. A sua alma é que decide o que você vai comer, o que você vai beber, com quem você vai casar, com quem você não vai casar, qual é a religião que você vai abraçar, qual é o Deus que você vai servir. E essa decisão é a sua alma que toma. Por isso que quando você busca conhecimento, inteligência, sabedoria, você encontra uma coisa chamada temor. Quando a alma começa a temer, quando a alma começa a entender que ninguém é dono de nada, que você é uma pessoa que está dentro de um corpo que está se desfazendo todo dia. Quando você começa a quebrar a soberba da vida, o orgulho da vida, e começa a entender que o final de tudo e de todos, se Jesus não vier buscar, é a morte, sim ou não? E o que é que você fez da sua vida? Você ganhou a sua alma? Não, bispo, eu ganhei um carro, eu comprei uma casa, eu vou deixar isso para os meus filhos, eu vou deixar aquilo para os meus... Eu quero saber o que é que você fez para conquistar a sua alma. A sua verdadeira riqueza não está nas coisas que você tem, nas coisas que você possui, mas naquilo que você conquistou para a sua eternidade. O que é que você tem feito para isso? Bispo, eu não tenho tempo mais para orar, não tenho tempo para ir à igreja, eu vou quando dá, eu trabalho, num emprego que me impede de servir a Deus. Querido, isso tudo aí é vaidade. Nada disso faz sentido. Se você botar a cabeça mesmo no juízo, e aqui fala sobre isso, veja aí na Bíblia, ó. Versículo 10. Quem achou? Eu tô em Provérbios, amém? Diz assim, ó. Aliás, antes do versículo 10, aqui no versículo 5 ainda diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E aí ele diz aqui no versículo de número 8, guarda as veredas de quê? Do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Agora vem o texto principal de agora. Olha só. Então, se você tem um temor, se você entende, buscou conhecimento, sabedoria e inteligência de Deus, então entenderás o que é que o Espírito Santo nos convence? Justiça, juízo, né? Então entenderás justiça e o que mais? Juízo e equidade. Então,
Quando é que você vai entender o que é certo e o que é errado? O que é justo e o que não é? Quando que você vai entender de fato que tudo isso aqui vai a juízo? O profeta Moisés, lá no Sinai, falou uma coisa muito forte para Deus. Senhor, se o Senhor for destruir esse povo que está lá embaixo, eu sei que eles estão errados. Mas se o Senhor for destruir, então apaga o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo. Moisés sabia que Deus estava escrevendo um livro com o nome dos salvos. Amém? E ele colocou a sua salvação, a sua alma, em resgate daquelas pessoas que estavam lá embaixo no pecado. Essa é a visão de Cristo. Essa é a visão de Deus. Não é que Moisés dominou Deus naquela hora, não. É que Deus viu com graça o coração de Moisés. O que importava para Moisés querer ser o patriarca? Ele não queria ser patriarca de coisa nenhuma. Deus disse: Moisés, eu posso da tua semente levantar uma nação. E Moisés disse: Senhor, isso não me importa, porque tu deste promessa a Abraão, teu servo. Amém? Isso não me importa. Moisés estava preocupado era com aquele povo que estava perecendo lá embaixo. Havia uma promessa e o nome do Senhor estava lá. E ele disse: Senhor, o que as nações vão dizer de ti? Que tu tirou esse povo lá do Egito para matar no deserto? Então, isso pareceu bem aos olhos, aos ouvidos de Deus. Sabe quando um cara fala assim com Deus, é porque ele não tem mais nada a perder. Ele não tem nada a perder. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem que viver a sua vida, a sua alma tem que ser convencida do juízo vindouro. Que você, se você entender mesmo, você não vai brigar por coisas que vão perecer, por coisas que vão passar. A sua guerra, a sua briga mesmo é pela sua alma, porque essa é que vai a juízo. É essa que vai responder. E é dela que você menos tem cuidado. Você cuida do seu corpo lá numa academia, você cuida do seu corpo na alimentação que você faz, mas você não cuida da sua alma. A sua alma muitas vezes perece. Tem gente com depressão? Tem. Tem gente com insônia? Tem. Tem irmãos que dormem à base de calmantes? Tem. Dentro das igrejas está assim, ó, dormindo com um calmante do lado. Tem gente que foi, não foi, a vida vira um pandemônio, vem uma confusão. A pessoa não consegue entender o que passa na sua própria vida. Sabe por quê? Porque a alma dela está aflita. A alma dela está carente, está vazia, está necessitada. O vazio existencial é muito grande. Você precisa urgentemente do conhecimento de Deus. Você precisa alcançar o temor para que você entenda o juízo e a justiça. O profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram na vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada.
se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e semelhante a Gomorra. Olha o pecado de Israel. Olha o pecado do povo que deveria conhecer a Deus. Sabe, irmãos, isso não é diferente da igreja. Do mesmo jeito que Israel não deu ouvidos à voz do Senhor, a igreja do século 21, ela também não tem ouvido a voz de Deus. Porque os mesmos pecados, o mesmo tipo de relacionamento frio que eles estavam tendo com Deus naquela época, as pessoas estão tendo com Deus hoje. Só passaram os anos, mas as pessoas continuam da mesma forma. E essa é a maior angústia que você deve sentir, porque você já teve muito tempo para decidir, você tem o compêndio bíblico para você enxergar, você tem pastores que anunciam, você tem profetas que falam, você tem o Espírito de Deus que tenta ao tempo todo te convencer da justiça e do juízo vindouro, e a tua alma ainda está lá atrás, ainda está em rebelião contra o Criador, ainda não entendeu com temor o que é viver na presença de Deus. O que é se inclinar debaixo da soberana ordem do Altíssimo e Eterno. Sabe, irmãos, há uma ordem de Deus para a salvação do mundo todo, mas a Bíblia diz que o mundo não o quis, não o recebeu. Aqueles que derem ouvidos a eles, aqueles que o receberem, é que serão chamados filhos de Deus. Então não fique mais vagueando, sabe, em filosofias. O mundo está dividido. A igreja está dividida. As pessoas estão divididas. Sabe, Maquiavel falava em seus textos, tem até o livro chamado O Príncipe, já leram? De Maquiavel. Ele fala, a estratégia maquiavélica, a estratégia que foi usada por Mussolini, por Malthus e vários dominadores, ditadores do mundo, foi dividir para conquistar. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, dividir para conquistar. Até hoje, o diabo semeia divisão na igreja, na sua empresa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, porque quando ele divide você, ele quebra as suas forças. Quem entendeu isso? A união não faz a força? E quando ele divide, você perde forças. Você se torna uma pessoa fragmentada, tanto física como emocional. Nós vemos hoje uma igreja doente dos pés à cabeça. Nós vemos um povo doente, fragmentado em doutrinas várias e estranhas à palavra. Nós vemos hoje um povo fragmentado em um sectarismo, em um religiosismo proselitista que nada tem a ver com o chamamento de Deus. Nós vemos um povo que deu as costas para o evangelho. Nós vemos um povo que negligencia a palavra, que está buscando coisas que são, digamos assim, espiritualizadas, mas não são espirituais. Cheios de adornos, de sincretismos, de amuletos da sorte, mas infelizmente afastados da coisa principal. Pergunta para mim, qual é a coisa principal, bispo? Pergunta bem alto, qual é a coisa principal? Vamos lá, 1, 2, 3. A graça salvífica. A graça de Deus é a coisa principal. Se você não entende o amor, a misericórdia de Deus na tua alma, na tua vida, se você não tem temor para perceber o propósito de santidade, de purificação da tua alma, você nunca vai se dobrar à sã doutrina e ao evangelho de Cristo. Sabe qual é a palavra que realmente mais importa na graça de Deus? Não é quanto você tem, é quanto você renunciou. Quem entendeu isso? Diga para o seu irmão, no evangelho de Cristo e na graça de Deus, o que mais importa não é quanto você tem, mas é quanto você está disposto a renunciar. Quem aqui está disposto a renunciar o mundo para ganhar a sua alma? Porque você tem a opção, você pode ganhar o mundo, mas você vai perder sua alma.
Você nunca vai conseguir agradar dois senhores. Irmãos, você pode fazer o que você quiser e dizer, não, bispo, mas dá um tempo para mim que eu estou conquistando coisas, mas eu vou me firmar com Deus. Não vai. Porque você está criando algemas para a sua própria alma. Outro dia eu falava com um irmão de uma congregação do nosso ministério, e ele disse assim, bispo, eu queria muito fazer a obra de Deus, mas eu abri agora um comércio, estou abrindo outro e eu tenho uma empresa, então eu tenho 3 coisas para tomar conta, eu e a minha esposa. Bispo, eu quero, mas eu estou sem tempo de fazer o chamado, a obra de Deus na minha vida. O que o senhor tem para me dizer sobre isso? Eu disse, amado, se você não tem tempo, não faz. Ele imaginou que eu ia tentar convencê-lo. Mas com 50 anos de idade, eu aprendi que não adianta você convencer quem não tem o temor. Entende? Não adianta você tentar convencer quem não tem buscado conhecimento, sabedoria e inteligência para viver essa vida sem se contaminar, sem se apegar a ela, sem criar algemas pessoais, sem fazer da sua vida um cemitério para a sua alma. Então eu olhei para ele e disse, você não tem tempo, não faz. Você tem muitas coisas, muitos afazeres. Ele disse, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas responsabilidades. Eu disse, quando você abrir a próxima empresa, vai aumentar mais. Você vai ter menos tempo e cada vez mais, menos tempo. Mas você vai ter um carro bom na sua casa, você vai ter, com certeza, uma casa bem mobiliada, uma casa com vários compartimentos. Só que nada disso vai ser seu. Um dia vai ser de alguém, não seu. Porque não há nada que você construa que vai ficar para você. E um dia você vai olhar para trás e vai ver o que eu estou vendo com 50 anos, que tudo é vaidade. O que importa para mim não é o que eu tenho, é o que eu estou disposto a rejeitar. É o que eu estou disposto a renunciar por amor a Cristo. Amém, pessoal? Quantas coisas Deus tem apresentado para você como propósito de renúncia, como forma de você se afirmar espiritualmente, como forma de você dizer para Deus, Senhor, eu temo e estremeço diante da tua palavra e do teu espírito. Como Jacó, quando teve a visão daquela escada, lá no meio do deserto, com a cabeça naquela pedra, ele tem aquele sonho, e quando ele acorda, ele olha e diz, esse lugar é terrível. Esse lugar é terrível, ele gritava no meio do deserto, esse lugar é terrível, porque esse lugar não é outro lugar senão a porta do reino de Deus. Irmãos, aquele é o lugar. E naquele poço, aquele poço se chamou Betesda, até os dias de Jesus, porque é a casa de Deus e é a porta do céu. Você sabe que Jacó percebeu onde estava? Isso quer dizer salvação. Quando a tua alma percebe onde está. Deus tem falado por palavra, por profeta, por sonho. Deus tem te mostrado na vida. Não é fácil viver, não é fácil pagar conta, não é fácil respirar, não é fácil ficar vivo. Quem trabalha no hospital sabe o que eu estou falando. É gente lá entubada tentando respirar, é gente com o coração querendo parar, é gente, sabe, morrendo de vários tipos de doença, e gente correndo atrás para salvar e morrendo no meio do caminho. Porque do mesmo jeito que o paciente morre, morre o enfermeiro, morre o médico, morre o dono do hospital. O tempo só vai passando, irmão. E sabe o que todo mundo não entende nessa tribulação toda? Paulo disse, para mim, Senhor, a tua graça me basta. Sabe como é que ele chamou a morte? Ele disse para mim, a morte é lucro. Morrer é lucro. E o viver? O viver, essa tribulação de todo dia aí, é viver Cristo. Porque quando você vive em Cristo, você é perseguido, atribulado, caluniado, você, enfim, as pessoas querem o teu mal porque você é Cristo. Entende ou não?
Por que você tem pessoas até dentro da sua própria casa que ficam atrás de fazer o mal para você? Falando mal de você, lhe perseguindo. E você vive atribulado que você não entende. Poxa, eu dou amor e levo patadas. Porque o viver, se você é cristão, é Cristo. E Cristo não foi entendido por muitos. Cristo não foi entendido por muitos. Muitos chamaram ele até de príncipe dos demônios. Se você ler Mateus 12, está lá ele dizendo, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Então, amados, entendam uma coisa, ser de Cristo, viver em Cristo, é todo dia na batalha, na guerra. Todo dia não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se alguém disser que o mar vai se abrir, é mentira. Não vai se abrir nada. Se alguém disser, olha, agora que você está em Cristo, o maná vai descer do céu. Sua vida vai ser um mar de rosas. É mentira. Você quer ouvir a verdade de Cristo? No mundo tereis aflições. Essa é a verdade. O viver é aflição. E o morrer, para quem é de Deus, para quem entendeu a vida, para quem entregou a sua alma, ganhou, conquistou a sua alma, colocou o preço da sua alma, realmente no que vale, o sangue do Cordeiro de Deus. Quem percebeu isso a tempo e viveu isso a tempo, o morrer é lucro. Então, para Paulo, morrer era ganhar. Rapaz, como Paulo queria morrer. Uma vez ele disse assim, gente, por mim eu já estava lá. Eu só não vou por causa de vocês. Só por causa da igreja. Porque por mim lá é bem melhor. Amém? Lá é muito melhor. Paulo estava num nível espiritual, numa situação espiritual, que ele sabia muito bem que tudo isso aqui ia passar, que todas os seus cárceres, as chicotadas que ele levou da guarda pretoriana, as perseguições, a igreja de Corinto dando trabalho para ele, o povo com divisão, com contenda doutrinária, aquela confusão medonha, e Paulo mandando carta para um e mandando carta para outro, e tendo problema com Barnabé e João Marcos, e ele dizia, Marcos não está preparado, e Barnabé se está, e aquela confusão, e Paulo escrevendo cartas e mais cartas para as igrejas, mandando as orientações de Deus para todas as igrejas. Ele disse, Senhor, para mim, morrer é lucro. Porque isso tudo aqui é só tribulação. Entende isso? Você defende uma vida que vai passar. Você defende com muito mais força, você defende a sua tribulação, quando você deveria estar preparando a sua alma para a sua redenção. Você deveria estar pronto para viver a redenção. O que você está fazendo da sua vida? Com quem você está realmente se relacionando? É com Deus ou é com o mundo? Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus e diga, Senhor, eu preciso entender a verdade que está por trás de um muro de ilusões na calçada da vida. Eu vejo tudo florido, tudo pintado, colorido, mas na verdade, por trás de tudo isso, o que existe é um grande inferno, é uma grande destruição que a raça humana está vivendo. Pai, eu quero viver uma vida com sabedoria. Eu quero viver uma vida cujo relacionamento contigo seja verdadeiro. Eu não quero ser uma mancha ou uma mácula na igreja. Eu não quero estar doente, espiritualmente falando. Esse fardo pesado, essas algemas que eu mesmo coloquei em mim, esses cárceres que eu criei, quanto mais eu me envolvo com as coisas desse mundo, quanto mais eu me relaciono com coisas dessa vida, quanto mais eu me prendo e me moldo às coisas dessa terra, Senhor, me liberta de todos os cárceres. Arrebenta essas correntes, essas amarras, e livra a minha alma, livra o meu coração.
que o meu coração se sinta advertido por Ti, pois hoje eu quero oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a minha vida, a minha alma. Eu estou disposto a perder essa vida para ganhar a vida eterna. Por isso agora, Senhor, revela a minha alma com essas palavras, o Teu pleno perdão. Me acerca dos Teus cuidados agora. Senhor, que a minha alma se encha do Teu sacrifício vicário. Que agora eu não olhe para o mundo, não tenha uma visão horizontal, mas vertical, e veja a cruz do Calvário e perceba que agora eu tenho que aprender a fazer o bem, a atender à justiça, a repreender o opressor e a defender o direito, que verdadeiramente é plausível e é de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu quero pleitear perante o Senhor a purificação da minha alma. Tira, Senhor, a maldade dos meus pensamentos, dos meus olhos. Cesse, Senhor, o meu coração de maquinar o mal. Senhor, tem cuidado de mim agora. Tem cuidado de mim agora, Senhor. Fale com Ele. Ouve a minha voz, que por muitas vezes foi insana. Muitas vezes eu fui um louco, querendo fazer com que essa vida perdurasse e com que as coisas desse mundo tivessem um efeito e preenchesse a minha alma, o meu coração. Mas agora, pelas palavras do Teu Espírito, palavras de sabedoria, eu entendo que tudo isso é nada. E nada vezes nada, porque ninguém salvará a si mesmo. E ninguém terá nada construído que não seja derrubado. Mesmo quando Nimrod levantou aquela estrutura fenomenal, aquela estrutura babilônica, a Torre de Babel, mesmo quando ele levantou aquela torre, achando ele que ia alçar os céus, que ia ser grande o seu nome perante as nações, tudo que ele alcançou foi a vergonha e a morte. Tudo que ele alcançou foi a destruição da sua própria alma. Então que o homem, hoje, seja capaz de enxergar o seu caminho, meu Pai. Enxergar a sua vereda e consertar-se perante o único que é autor e consumador da vida. Ouvindo a palavra da sua própria oração, da minha oração, se você está disposto hoje a salvar sua alma, a deixar o mundo da perdição e salvar sua alma, aí onde você está, eu quero convidar que você ponha-se de pé dizendo para Deus: Senhor, me dá sabedoria, salva a minha alma, porque o meu corpo, ele padece. Salva a minha alma, eu preciso de Ti. Aí onde você está, fale com Deus. Sabe, eu pedi a Deus que me desse fé. Fé para viver. Mas não é essa fé de crer. É a fé de enfrentar a vida de frente. É a fé de assumir o evangelho de frente. É a fé de renunciar ao mundo de frente. Eu tenho renunciado ao mundo de frente. Quando eu estou gravando um programa de televisão e eu estou discutindo ali coisas, eu estou afirmando a minha fé a público. Sabe, quando as pessoas vêm tentar me engoldar com palavras persuasivas, eu assumo a minha fé diante de qualquer pessoa, seja um familiar, seja quem for, eu assumo a minha fé. Quando vêm os problemas, as tempestades, as dificuldades, seja quais forem, eu continuo firmado na minha fé.
eu não me desvio do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação da minha alma. Eu não deixo a casa de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o chamado de Deus por nada. Nem por ninguém. Porque foi essa a fé que eu pedi a Deus. A fé que salva a alma. Se você tem uma fé que só diz para você que você crê em Deus, você pode se desviar a qualquer momento do caminho. Mas se a tua fé te mantém firme nas promessas, então você está conseguindo conquistar o dom mais precioso que é a salvação. Deus já falou várias vezes com você. Hoje, ao ouvir a palavra de Deus, lá em Hebreus 3:7 diz: ao ouvir a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. Você hoje recebeu o Senhor. Você hoje recebeu uma palavra para consagrar-se a Deus. Você hoje recebeu uma palavra para começar a servir o Senhor segundo o chamado dele para você. Você hoje recebeu uma ajuda espiritual para que você esteja firme no caminho. Hoje, nós podemos estar aqui e presenciar a palavra e o Espírito falando no meio de todos. Hoje. Então, eu nunca vou esquecer do que o salmista Davi escreveu no Salmo de número 1, quando ele disse que aquele que está plantado junto aos ribeiros de águas darão frutos na estação própria, crescerão, prosperarão. Irmãos, coloque a sua vida na presença de Deus. Há um rio de graça, há uma palavra de vida, há um Espírito eterno que está nesse lugar e quer chamar você para ser como essa árvore frondosa e frutífera, plantada junto aos ribeiros de Deus, para que você dê frutos para a vida eterna. Se você já ouviu essa palavra várias vezes, mas hoje você resolveu entregar sua alma, levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos e diga: meu Senhor, aqui está o meu tesouro. Essa é a casa do tesouro. Esse é o lugar do meu tesouro. Como disse Jacó, esse lugar é terrível, porque esse lugar é casa de Deus. É porta do céu. É um lugar onde eu sou trabalhado pelo Senhor. Onde eu sou confrontado pelo teu Espírito e pela tua palavra. E hoje, cabe a mim me colocar diante do Senhor, e entregar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Faça essa entrega agora, com as suas mãos levantadas. Declare para Deus que você o recebe e que você o torna Senhor e Salvador da sua vida, e que você está entregando tudo para Ele, a partir de hoje. Esse lugar, nele entrarão aqueles que são justificados pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus. Nele entrarão os sacerdotes, os reis. Bispo, onde estão os reis e os sacerdotes? Estão aqui nesse lugar, pois o meu povo será reino e sacerdócio santo. Nesse lugar, homens e mulheres feitos pelo Espírito e pela palavra para serem agradáveis aos olhos do Senhor entrarão. Homens e mulheres glorificados para Deus, homens e mulheres fortalecidos pela presença do Espírito de Deus, homens feitos idôneos, mulheres idôneas, homens que foram purificados, que foram limpos, mulheres que foram purificadas e limpas. Nesse lugar, os últimos serão os primeiros serão os últimos, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Esse é o lugar que Deus preparou para aqueles que o amam, é o lugar que Deus reservou para a sua alma repousar. Então exulte a Deus e eleve a sua alma agora ao trono da graça do Altíssimo Deus.
Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.